ao 8, Jeremias 17, 5 ao 8. Os irmãos já vão projetar aqui, amém? Se você não achou, vamos ler. Jeremias, capítulo 17, 5 ao 8. No nosso próximo dia 23 agora, irmãos, nós teremos nossas casas de milagres. Então nós queremos desafiar você já começar a convidar as pessoas que você conhece, que está em busca de receber uma palavra de Deus, uma direção de Deus. Então nós estamos nos organizando para termos de 5 a 6 casas de milagres agora no dia 23. Então eu creio que vai ser um tempo poderoso, vai ser um tempo onde nós vamos mobilizar a igreja, ativar os irmãos, para que de fato nós estaremos ministrando na vida desses irmãos para transformar a vida deles através do Evangelho. Amém, irmãos? Então já comece a convidar, dia 23, se organize, já pergunta para o seu discipulador onde vai ser as casas. A maioria dos discipuladores já tem a direção onde vai ser o lugar, já, se você quiser já elaborar o convite, já faça um convitinho. Então dia 23 eu acredito que vai começar a maioria das casas de milagres depois das 2 horas da tarde, né? Então é um horário que você consegue levar muitas pessoas. Por quê? Porque às vezes a pessoa não tem disposição de ir no encontro, que são 3 dias, mas às vezes ela tem essa disponibilidade de estar na casa de milagres. Então organize, desafie as pessoas, que eu creio que vai ser um tempo de salvação, um tempo de cura, um tempo de transformação e um tempo de libertação. Nós iremos testemunhar no dia 24, que vai ser o culto aqui, após a Casa de Milagres, muitos milagres sobrenaturais. Amém, irmãos? Então creia que vai ser um tempo poderoso. Então vamos ler Jeremias capítulo 17, verso 5 ao 8. A palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário, árvore solitária no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Se você depender do Senhor, até no tempo de sequidão você vai dar fruto. Amém, meu irmão? Até no tempo de aridez, até no tempo onde muitas árvores vão sofrer com a estação desértica, você ainda dará fruto. Coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, nós nos expomos à Tua palavra. Obrigado porque nós cremos que a Tua palavra é vida. Obrigado porque nós cremos que o Senhor fala conosco através da Sua palavra. Então nessa noite vivifica-nos através da Sua palavra. Oh Espírito Santo de Deus, nós sabemos que tudo que nós precisamos já está disponível dentro de nós. Então nesse momento, Espírito Santo, arde em nós, explode em nós a revelação da parte de Deus do que nós precisamos. Nos conceda agora espírito de sabedoria e de revelação, para compreendermos com clareza os desígnios da Sua palavra para nós, para que nesse tempo nós venhamos crescer na revelação da Tua graça. Espírito Santo, derrama o Seu amor no nosso coração nessa noite, para que de fato nós venhamos sair daqui nutridos, alimentados pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, porque Tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és o pão que está disponível na nossa mesa, para que de fato nós venhamos nos alimentar do Senhor e ficarmos nutridos do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, se a sua confiança está no Senhor, e não no seu próprio esforço, não na força do seu braço, não na dependência em si mesmo, então eu quero falar para você, você é alguém abençoado. Se você anda na dependência de Deus e a sua esperança está no Senhor,
você é alguém abençoado. Sabe, muitas pessoas não têm muitas das vezes clareza disso. Por quê? Porque existem homens que são abençoados, e existem outros homens que vivem debaixo de maldição. Pastor Marcelo, quer dizer que hoje, no tempo da nova aliança, nós podemos viver debaixo de maldição? Você acha que sim ou não? Sim. Depende a resposta que você vai dar, depende daquilo que você crê. Então, a Bíblia nos dá uma imagem clara desses dois tipos de homem, nesse texto que nós acabamos de ler aqui em Jeremias. Então, a Escritura diz aqui que no verso 5, o homem que fica debaixo de maldição, quando ele decide confiar na sua própria justiça, quando ele decide confiar no seu braço forte, quando ele decide confiar na sua carne mortal, quando ele decide confiar em si mesmo. Então, confiar no homem, antes de tudo, é você confiar em si mesmo. Porque muitas vezes a gente usa esse versículo de Jeremias para dizer que nós não podemos confiar em pessoas, sim ou não? A pior confiança, irmão, não é no próximo, a pior confiança é em você. Porque a confiança em você vai tirar você do favor. A confiança em você vai tirar você de desfrutar os melhores dias da sua vida. Porque quando você decide confiar no Senhor, você vai aprender também a confiar nas pessoas que estão perto de você. Por quê? Porque mesmo que as pessoas muitas das vezes desampararem você, mesmo que as pessoas às vezes falar algo que não era aquilo que você queria ouvir, você não está aqui para ouvir aquilo que vem da parte de homens, mas você está aqui para ouvir aquilo que vem da parte do Senhor. Sabe, irmãos, a minha confiança nunca está em pessoas, a minha confiança sempre está no Senhor. Por quê? Porque eu sei que Ele é minha rocha forte, eu sei que a palavra que sai da boca dEle jamais voltará vazia. Se Ele falou, eu creio em todo o tempo que já é. Se Ele falou, eu tomo posse dessa palavra e vou andar sobre a palavra que Ele já depositou. Mas muitas das vezes, as pessoas colocam a sua confiança nas suas próprias obras, nos seus próprios esforços. Então, o homem que confia na carne, ele decide confiar em si mesmo. Então, quem confia na carne, confia em si mesmo, de fato, ele não vai conseguir descansar no favor imerecido de Deus. Por quê? Porque muitas vezes, nós estávamos conversando com os irmãos esses dias atrás, você vai achar que o favor de Deus está sendo injusto. Sabe, irmãos? Mas eu quero dizer para você, deixe de confiar em si e confie no Senhor. Fala para o seu irmão assim, confie no Senhor, irmão. Sabe, escolha descansar no favor imerecido de Deus. Sabe, não é porque você merece que você vai receber, é porque você não merece que Deus decidiu abençoar você. Sabe, fazer da carne mortal, fazer do seu próprio esforço, o seu trajeto de vida, a sua trajetória de vida, coloca você para viver debaixo de maldição. O que Jeremias está dizendo aqui? Maldito o homem que confia no homem. Todo homem que confia em si, ele se coloca debaixo de maldição. Por quê? Porque a carne nem sempre vai de fato significar o nosso corpo físico. Então nós precisamos de fato entender o contexto. Então, o contexto que Jeremias está falando aqui significa de esforço próprio, justiça própria. Então, confiar no nosso esforço próprio, confiar na nossa justiça própria, é algo muito sério. Toda vez que você confia na sua justiça, você se coloca debaixo da maldição da lei. Então, existem duas maneiras básicas como nós podemos viver a nossa vida. Então, a primeira maneira é você confiar, é você depender do favor imerecido de Deus. Primeira maneira é você confiar na graça de Deus. Primeira maneira é você confiar no Espírito de Deus, que é Ele que derrama o amor no seu coração. A segunda maneira é você depender dos seus esforços. De fato, você não andar debaixo da obra consumada de Jesus. É você de fato crer que as suas obras vai fazer você merecer. E através das suas obras isso vai produzir sucesso e bênção na sua vida. Sabe, o problema é que não importa o quanto que nós lutemos, irmãos.
Jamais nós poderemos ser justos o suficientes para nós merecermos a bênção. Jamais nós vamos fazer e encontrar justiça em nós. Sabe? Nunca nós obteremos justiça pelo nosso esforço próprio. Por quê, pastor? Porque a justiça vem através da pessoa de Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz em Romanos que o Senhor nos deu o dom da justiça. O que é dom na Bíblia, irmãos? Presente. O que é o dom da justiça? Você ganhou um presente de justiça de Deus. Cristo é o seu presente. Você já ganhou algum presente esse ano? Esse ano? Quem ganhou presente esse ano aqui? O ano passado? Minha pergunta para você: quando você ganhou o presente, você estava esperando o presente? Sim ou não? Alguns sim, né? Mas você estava esperando? Não vou falar o que você estava esperando no seu aniversário, porque querendo ou não querendo, às vezes você coloca expectativa de ganhar pelo menos um presente no seu aniversário, não é verdade? Nem se for uma Havaiana com número menor que o que você usa. Mas você coloca uma expectativa para você ganhar no seu aniversário. Mas quando você ganha um presente fora de uma data festiva, fora de uma data comemorativa a seu respeito, você não fica surpreso? Sim ou não? Qual que é a primeira coisa que você fala? Ai, nem precisava. Por que você fez isso? Quem já ganhou um presente já falou isso? Você lembrou de mim. Então, isso significa o quê? Você não estava merecendo, mas você recebeu. Então, o que é o presente da justiça de Deus? O dia que você não merecia, você ganhou o dom da justiça através de Cristo Jesus na cruz. Mas não foi porque você merece, foi porque Ele decidiu presentear você com a justiça. Por isso que hoje, quando você se relaciona com Deus Pai, Ele olha para você e você é o filho. Sabe por quê? Porque você está com o presente da justiça nas mãos. Você chega diante do Pai com o presente da justiça nas mãos, que é Cristo Jesus. Mas qual que é o problema disso? O problema é que muitas vezes nós esquecemos que nós ganhamos esse presente. Aí, muitas das vezes você vai tentar chegar diante de Deus sem o presente da justiça. Toda vez que você se coloca diante de Deus, com a sua própria justiça, com o seu próprio esforço, sem o presente que Jesus te deu, sem o presente que Deus te deu para você se adentrar diante dEle, ir diante do trono da graça, você não vai chegar no trono da graça, você vai chegar onde? No trono da justiça. E qual que é esse trono? É o trono que vai ser o trono do merecimento, da meritocracia. É porque você fez, você vai ser abençoado. Mas qual que é o problema? Você nunca vai conseguir chegar diante de Deus com as suas mãos cheias. Porque você pode ter obtido muitas obras, mas ainda tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você vai fazer, para Deus ainda você está de mãos vazias. Porque o único presente que vale, a única obra que vale, é a obra de Jesus na cruz há 2000 anos atrás. É essa obra que te faz ter livre acesso a Deus. Eu quero dizer para você, esse presente já está nas suas mãos. Você tem que chegar diante de Deus com esse presente. Mas o problema é que muitas vezes a gente deixa de confiar no favor imerecido de Deus, e nós queremos confiar no nosso mérito. Nós queremos confiar nos nossos esforços. Então, o problema qual vai ser? Você vai lutar, você vai tentar ser justo, mas você não vai de fato merecer a bênção. Por quê? Porque você nunca vai ser abençoado pelo seu próprio esforço. Então, o sucesso muitas das vezes que você obtém através de você mesmo é um sucesso parcial. Por que um sucesso parcial? Porque é um sucesso que não permanece. Mas quando Deus nos abençoa, o sucesso é completo. Por quê? Porque esse sucesso vai atingir todas as áreas e todos os aspectos da sua vida. Sabe, quando Deus de fato te abençoa, Ele não vai te abençoar apenas em uma área, Ele vai abençoar você. Por isso que tudo que você colocar a mão vai ser abençoado. Por quê? Porque a bênção é completa, a bênção não é parcial. Então, a bênção de Deus não é um presente grego para você, irmãos. Então, Deus nunca vai apenas nos dar o sucesso à custa da nossa família. Sabe, infelizmente, muitas pessoas, eles usam a saúde inteira para perseguir riqueza, para perseguir bênçãos,
E depois de muito tempo, quando ele consegue adquirir riqueza, o que ele vai fazer? Ele vai usar a riqueza para adquirir saúde. Então isso é uma bênção parcial. Quantas pessoas que nós já vimos aqui em São João, milionárias, ricas, usou a sua saúde a vida inteira para obter riqueza, mas chegou um momento da vida dela que ele teve que usar a riqueza para obter saúde. Isso não é bênção, irmão. Deus tem uma bênção completa para você. Ele vai dar a bênção para você buscar riqueza, mas Ele vai te dar saúde. Porque não é pela metade, sabe? Quando você depende dos seus esforços, você vai lutar durante anos, durante muito tempo. E às vezes você vai conseguir algum sucesso. Mas debaixo do favor de Deus, eu quero dizer isso para você nessa noite. Em apenas um momento, em apenas uma fração de segundo, você pode experimentar crescimento e prosperidades que anos de esforços nunca puderam proporcionar para você. Mas isso é só debaixo do favor de Deus. Se nós vermos o exemplo de José lá no Egito, alguns minutos antes ele estava lá dentro do cárcere. Por muitos anos ele ficou preso. Foi vendido pelos seus irmãos, passou pela casa de Potifar, foi para o cárcere lá no Egito. Mas a palavra do Senhor diz que apenas um momento depois dele ter encontrado o Faraó, ele tinha sido promovido ao topo mais alto do Egito. Sabe? Porque quando você está debaixo do favor, irmão, você pode estar dentro da prisão há 5 minutos atrás, mas quando o Senhor coloca você na posição de favor, quando você é alguém altamente favorecido por Deus, você podia estar alguns instantes atrás dentro da prisão, mas quando você vai diante de Faraó, o Senhor vai colocar a palavra na sua boca, porque você é abençoado, e Ele vai levar você no posto mais alto. Mas não é porque você merece, é porque Ele diz: eu vou abençoar, eu vou abençoar. Sabe por quê? José foi um homem que ele decidiu não andar na sua dependência própria. A palavra do Senhor diz que no dia que ele estava na casa de Potifar sozinho com a mulher dele, quando a mulher de Potifar assedia José, qual que foi a atitude de José? Foi ficar esperando a mulher assediar ele? A palavra do Senhor diz que ele não confiou nele. O que ele fez, irmãos? Saiu correndo pelado. Sabe por quê? Porque ele decidiu não confiar na carne dele. Ele conseguiu depender do Senhor. Ele fugiu, porque ele decidiu não confiar nele mesmo. Sabe? Eu quero falar para os jovens, principalmente aqui nessa noite, nesse momento. Tem pecado que você não vence, filho. Tem pecado que você foge. Para você não cair nas garras da esposa de Potifar, você tem que fugir da esposa de Potifar. Você tem que sair correndo. Por isso que Paulo diz para Timóteo: Timóteo, foge das paixões da mocidade. Foge das paixões da mocidade. E ele diz ainda: fuja da aparência do mal. José foi alguém que fugiu da aparência do mal. Por quê? Sabe por que muitas vezes nós caímos, irmãos? Porque nós achamos que nós vamos resistir. Toda vez que você achou que ia resistir, você pode ter resistido 1 dia, 2 dias, mas no terceiro dia você caiu. Por quê? Porque você confiou em si mesmo. Sabe? Principalmente os jovens aí, você está no processo hormonal da sua vida. Você não pode orar para Deus tirar o que você está sentindo, porque senão você vai ter que sentir outras coisas. Então tem muita coisa que você não vai deixar de sentir. Você está entendendo o que eu estou falando para você, jovem? Mas você vai ter que fugir. Porque você não vai, você vai falar: Deus, tira isso de mim. Deus não vai tirar. Por quê? Porque aquilo nesse momento, muitas vezes não é o pecado, você está passando pela tentação. Aí você está sendo tentado, e você diz isso: eu vou vencer a tentação, e você não foge, o que acontece? Você acaba caindo. Você acha que José não foi atraído pela mulher de Potifar? Sim ou não? Você acha que a mulher de Potifar era feia, irmão? Com certeza ela usava os melhores cosméticos da época. Mary Kay está longe do que ela usava naquela época. As maquiagens naquela época no Egito era de pó de ouro, eram coisas chique. Sabe por quê? José viu: a mulher é bonita demais, eu não resisto, vou fugir. Porque muitas vezes você está achando que se José fosse resistir, ele tinha ficado. O pior de tudo, ele fugiu e ainda foi acusado.
Mas tudo era propósito de Deus. Porque Deus levou José naquele momento para a prisão, mas José em todo o tempo continuou dependendo. Sabe, quando você é alguém favorecido por Deus, você vai ser como José. Você pode estar lá na prisão, mas o carcereiro vai falar para você: toma a chave, escolhe a melhor cela, escolhe a melhor cama, vai aonde você quiser, José. Sabe por quê? Porque ele era alguém favorecido por Deus. Sabe, quando você é favorecido por Deus, até nas situações ruins, Deus ele favorece você. Deus favorece. Então eu quero dizer para você: seja alguém que depende exclusivamente do favor de Deus. Se você é alguém que depende exclusivamente do favor de Deus, eu quero dizer para você: você pode estar vivendo agora nas cadeias, você pode estar vivendo agora o pior momento da sua vida, você pode estar amarrado em prisões, mas daqui a um instante o Senhor vai levar você a Faraó, e o Senhor vai colocar todas as bênçãos nas suas mãos, para que de fato você venha estar na posição que o Senhor já estabeleceu, que é na posição de governo. Sabe, você é alguém favorecido por Deus, irmãos. Sabe, a palavra do Senhor diz lá em Provérbios, no capítulo 10, no verso 22, olha o que a palavra do Senhor diz, Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. O que a bênção do Senhor faz? Então, se você não está sendo enriquecido nesse tempo, tem alguma coisa errada com você, irmãos. Eu só não estou falando para você de riqueza financeira, estou falando para você de riqueza em todas as áreas da sua vida. Sabe? Então, a bênção de Deus vai enriquecer você, e ela vai trazer prazer para você. A palavra do Senhor também diz aqui em Jeremias, no verso 6, que aquele que confia na sua obra, o homem que se tornou maldito, o homem que se colocou debaixo da maldição por confiar em si mesmo, por confiar na sua obra, diz que ele será como um arbusto solitário no meio do deserto. E ele não verá quando o bem vier sobre a vida dele. Sabe, isso é algo muito surpreendente. O bem passa pelo caminho do homem, que está debaixo da maldição, que está debaixo dessa posição, mas o problema é que ele não vê. Sabe, toda pessoa que ela vive debaixo de justiça própria, qualquer coisa que ela vive, irmãos, vive debaixo de reclamação. Mas porque Deus está demorando, porque Deus não está fazendo, aí Deus está abençoando, Deus está fazendo, mas ele não consegue ver. E por não ver, ele fica como uma árvore solitária no meio do deserto. Sabe? Aqueles que confiam em si mesmo, aqueles que confiam no seu próprio esforço. Essas pessoas tendem a ser muito orgulhosas. E muitas vezes isso vai fazer que elas desprezam as pessoas que estão ao seu redor. E assim vai fazer que as pessoas que estão ao seu redor se tornem muitas vezes incapazes. E muitas vezes, por essa pessoa se tornar alguém soberbo, arrogante, orgulhoso, vai ser difícil muitas das vezes ela ver as coisas boas acontecer ao redor dela. Muitas vezes não vai reconhecer que a esposa é uma bênção, muitas vezes não vai reconhecer que o marido é uma bênção, que os filhos são uma bênção, muitas vezes não vai reconhecer que está colocado num trabalho abençoado, sabe, não consegue valorizar muitas vezes ninguém, e por isso muitas vezes perdem o time de Deus, perdem o tempo de Deus. Sabe, e essas mesmas pessoas, muitas vezes vão deixar de ser bênção na vida dos outros. Porque muitas das vezes Deus coloca pessoas para te abençoar. Mas se você andar no seu próprio esforço, se você andar na sua meritocracia, muitas vezes você não vai conseguir, que Deus colocou pessoas para abençoar você do seu lado, irmãos. Sabe, todo dia que eu estou em casa, eu agradeço a Deus pela esposa que o Senhor me deu, pelos filhos que o Senhor me deu. Por quê? Porque a gratidão tem que encher meu coração. E eu sempre falo: Senhor, o Senhor me deu muito mais do que eu mereço. Sempre quando a Natane faz aniversário, sempre quando eu vou falar algo para ela, eu sempre falo para ela: eu nunca teria capacidade de escolher uma mulher tão abençoada como você. Por isso que eu sei que você é bênção de Deus na minha vida. Por isso que eu sei que você é favor de Deus na minha vida. Eu não merecia ter você, mas Deus olhou para mim e falou: eu vou abençoar meu filho. E quando Deus colocou você na minha vida, você é a expressão da graça de Deus na minha vida. Sabe, irmãos, a graça de Deus tem expressão na sua vida. Por quê? Porque muitas vezes Deus vai colocar as pessoas na sua vida, sabe? E quando você começa a entender
que seus filhos são bênçãos, que seu marido é bênção, que a sua esposa é bênção, que você não tinha capacidade de escolher essa pessoa que está do seu lado, Deus ele vai começar a derramar favor na sua vida. Então, quando nós confiamos na nossa capacidade, nós vamos ter a recompensa do nosso próprio esforço. E muitas vezes nós não vamos querer ver o bem, nós vamos nos julgar merecedores. E quem costuma muitas vezes dizer que é merecedor, ele não é alguém grato, irmão. Toda pessoa que ele fez algo para receber, ele nunca vai ser grato. Toda pessoa que muitas vezes vive debaixo do esforço próprio, da justiça própria, ele nunca vai ter gratidão na vida dela. Sabe? Eu percebo isso, eu sou pastor, eu tenho andado com muitos irmãos. Tem dia que você acorda de madrugada, você vai resolver problema, acontece uma situação, você vai lá, sabe, dos bastidores, coisas que ninguém vê. Você pode fazer 1000 coisas de bênção, mas quando você faz uma que não foi, você sempre vai ser lembrado por aquilo que você não fez. Aí sabe qual é o problema disso? Eu falo, meu Deus, hoje eu deixo o irmão sofrer, porque eu fico bem com isso. Por que eu fico bem? Irmão, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, isso não me justifica diante de Deus. Quem me justifica é Cristo diante de Deus. Por quê? Porque se você viver por aquilo que as pessoas pensam, você vai viver mal, sabe? E muitas vezes a gente acaba ouvindo rumores de coisas de 5, 6 anos atrás. Eu falo, Jesus, não conseguiu ainda vencer isso. Faz 5 anos que isso já está no mar do esquecimento da minha vida, e a pessoa está amarrada com os 2 pés e com as 2 mãos, e está no lamaçal. Por quê? Porque muitas vezes não consegue ser alguém grato. E por não haver gratidão na vida, tudo que você vai fazer vai ser insuficiente. Sabe, irmãos? A melhor coisa na sua vida é você se rodear de pessoas que são gratas. Sabe? Eu sempre tento me rodear de pessoas que são gratas. Por quê? Porque quem tem gratidão no coração sempre vai ter boas notícias na sua boca. Mas quem tem gratidão no seu coração sempre vai falar más notícias. Sabe? Então decida andar com pessoas que são gratas. Por quê? Porque a gratidão dela vai derramar sobre a sua vida. Não é ruim quando você anda com alguém que só fica falando mal das coisas. Sabe, irmãos? Nós não ficamos falando de pessoas, nós falamos sobre soluções, sobre desafios. Sabe? Quando você entende que você tem que olhar para as pessoas como Cristo olhou e não julgar, aí seu coração, de fato, vai experimentar. Essa é a diferença, às vezes, de você ter traços religiosos na sua vida e de você ser um religioso. O que é ter um traço religioso? Às vezes você vai tentar lutar para você ver e não vai conseguir ver. Domingo passado eu falei sobre isso. Mas quem que é o religioso? O religioso é aquele que é contra o evangelho. Então fique em paz, irmão. Se você não é contra o evangelho, você não é religioso. Às vezes você tem alguns atos religiosos na sua vida que tem que ser mudados. Você está entendendo? Nesse processo Deus tem paciência com você. Mas se você é alguém contra o evangelho, você é contra Deus, você é contra a igreja. Se você é alguém que prega contra a obra da cruz, contra aquilo que Jesus fez para pregar mérito, o que a palavra do Senhor está dizendo? Que você é maldito, porque maldito é aquele que confia no homem. Sabe? Então muitas das vezes essas pessoas vão viver debaixo de ingratidão e sempre vão achar que merecia ter alguém melhor do seu lado. Mas quando você se enche de coração grato, você é diferente, porque você sempre vai falar para sua esposa, ô minha esposa, você merecia alguém melhor, porque eu sou ruim demais. Sabe? Quando você começa a reconhecer isso, você vai falar, né? Porque geralmente quando você está meio na carne, você brinca com a sua esposa, a primeira coisa que o homem fala, né? Não sei se é, mas a maioria, as irmãs vão poder me responder isso hoje, vamos tirar essa dúvida. Primeira coisa que o homem fala, você merecia estar casada com bêbado agora, com um cabo que tivesse assim no boteco, eu estou aqui. O que adianta ele estar ali e estar cheio de justiça própria? Fala para mim, irmãos. A pior coisa da vida é você estar com alguém que parece que ele não está ali, porque está cheio de justiça. Sabe? Aí de vez em quando a irmã fala, vai sair com os amigos, vai pescar, vai me dar uma paz.
Por quê? Porque muitas vezes, se você viver debaixo de justiça própria, você vai atribular as pessoas que estão ao seu redor. Você está entendendo, irmão? Você sempre vai olhar para as pessoas não como pessoas, mas como alguém que você pode sugar. Por isso que a palavra do Senhor diz que a sanguessuga tem duas filhas. É dar, 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 dar. Então muitas vezes você olha para a pessoa como alguém que você pode sugar. Sabe? Mas de forma oposta, quem confia na graça do Senhor, quem confia no favor imerecido de Deus, sempre vai ser alguém grato. E por causa da gratidão, ela vai receber a bênção que vem de Deus. Sabe? Quando você entende que você está debaixo do favor imerecido de Deus, você entende que você está recebendo muito mais do que você merece. Por isso que você vai ser grato e você vai ser alegre. Então, se você não entender que você tem que desfrutar do favor, que Deus está te dando muito mais do que você merece, você sempre vai viver angustiado, irmão. Vou falar algo para os irmãos, eu tenho falado isso sempre. Deus não é culpado muitas das vezes, irmãos, porque você administra mal o seu dinheiro. Deus não é culpado muitas das vezes porque você administra mal aquilo que o Senhor coloca na sua mão. Aí muitas vezes você está debaixo de pressão porque você se coloca debaixo da pressão. Antes você teria fé só para pagar uma água, uma luz, uma pequena roupinha, um negócio. Mas depois que você às vezes se desorganiza financeiramente, você vai ficar, meu Deus, eu tenho que pagar esse, eu tenho que pagar aquele, eu tenho que pagar, meu Jesus, o Senhor não está me abençoando. Aí Deus começa a ser culpado da sua má administração. Mas mesmo assim Deus é tão gracioso que você fez às vezes tantas burradas na sua vida que Ele vai falar, vou ter que pagar a conta desse abençoado. Eu amo tanto que eu vou ter que pagar a conta, ter que mostrar favor. Ele não merece, mas vou ter que abençoar, vou dar mais uma oportunidade, vou derramar graça na vida dele. Sabe? Então eu quero ensinar um princípio para você. Seja grato com o pouco que você tem, irmãos. Sabe? Porque se você for grato no pouco, Deus vai colocar você no muito. Sabe? Se você for grato com a bicicleta que você tem, Deus vai colocar você no muito. Sabe? Se você for grato com o tênis que Deus deu para você andar ainda de a pé, o Senhor vai colocar você no muito. Então a gratidão abre portas para você. Diga assim comigo, a gratidão abre portas para mim. Mas quem não é grato, quem confia na sua própria obra, é como uma árvore solitária no deserto, como um arbusto solitário no deserto. Então, imagine agora, essa árvore no deserto, é uma imagem sombria. Sabe, um arbusto solitário, uma árvore solitária, fala de alguém muitas vezes que está amargurado, de alguém que está ressentido. E a aparência, sempre vai ser uma aparência que está fraco, que está envelhecido. É uma imagem muitas vezes cansada, desfigurada. Então essa é a descrição de Deus, de alguém que confia em si mesmo. Sabe, irmãos, terminar a vida sozinho e amargurado é sinal de maldição. Viver sozinho é ruim demais, irmãos. Sabe, viver num deserto fala de alguém que não consegue desfrutar do orvalho da graça, do orvalho que o Senhor derrama sobre a árvore para nascer os frutos. Sabe, é muito triste quando tudo que resta na nossa vida é a sequidão. É muito triste quando a única coisa que não resta na nossa vida é estar sozinho no meio do deserto. É muito triste nós estarmos no meio do deserto e não poder produzir nada. Então, esse é um homem que não é abençoado. Mas quem é o homem e a mulher que é abençoado? Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Salmos, no capítulo 1, no verso 1 e 3, diz assim: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Fala para o seu irmão assim: as suas folhas não cairão. Tudo que você fizer vai prosperar. Você crê nisso, irmão? Se você é abençoado, as suas folhas não cairão, e tudo que você fizer você vai prosperar. Jeremias 1,7, olha que a palavra do Senhor diz: porque será como árvore plantada junto às águas,
que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Se você é alguém que é abençoado, até no tempo de sequidão você vai dar fruto. Você vai olhar para as árvores que estão ao seu redor, elas não estarão dando um fruto no tempo de sequidão, mas você vai dar fruto. Porque você é alguém abençoado. Você é uma árvore que foi plantada junto aos ribeiros de águas. Você é uma árvore que está conectada no Senhor. Ele é seu caule. Ele de fato é a sua vitamina. Ele de fato é o seu adubo. E quando você está conectado nele, enxertado nele, você frutificará. Independente do momento que você se encontra. Senhor, eu estou passando por um momento de dificuldade, mas a Tua palavra diz que eu vou dar fruto, eu vou multiplicar. A Tua palavra diz que as minhas folhas não murcharão, as minhas folhas não cairão, porque eu sou alguém abençoado. Sabe, a imagem de um homem abençoado, não é de um homem que está no meio do deserto, sozinho, uma árvore solitária, mas foi uma árvore plantada junto aos córregos, junto às correntes de águas. E a palavra do Senhor diz que estende as suas raízes pelo ribeiro. Por causa disso, ele não receia quando vem o calor. Por causa disso, as folhas não murcham, as folhas não caem, as folhas sempre vão estar verdes. No ano da sequidão, ele não se perturba. Por quê? Porque ele não vai deixar de dar fruto. Eu quero dizer para você, meu irmão, as suas raízes estão conectadas no rio da vida, que é Jesus. A palavra do Senhor diz que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios. Sabe, no tempo muitas vezes árido, no tempo da sequidão, o rio não vai parar de fluir na sua vida, porque as suas raízes estão junto aos ribeiros de águas. As suas raízes estão conectadas no rio da vida, que é Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite, você é abençoado. Diga assim, eu sou abençoado. Mas pastor, mas e o homem debaixo de maldição? Ele não consegue ver quando vem o bem. O homem abençoado não tem que temer o calor, não tem que temer a tribulação. Por quê? Porque as suas raízes estão conectadas em Jesus. Mas o homem muitas vezes que não desfruta do favor, desfruta do seu esforço próprio, as suas raízes não são raízes que estão fixadas em algo forte. Por quê? Porque as raízes estão fixadas no seu próprio entendimento. As raízes estão sendo fixadas nas suas próprias escolhas. Mas quando você é abençoado, você entende que as suas raízes estão fixadas no Senhor. O vento pode soprar hoje, o vento pode soprar amanhã, mas você está no Senhor. O que faz a árvore permanecer de pé são as raízes onde ela está conectada. E a terra que você está plantada é terra boa. A terra que você está plantada é terra que vai fazer você frutificar. A terra que você está plantada é no Senhor. Sabe, você não foi plantado no deserto, você foi enxertado no Senhor. E porque você está enxertado nele, você está plantado nele, você é alguém abençoado. Fala para o irmão assim, você é abençoado. Sabe, quem é abençoado, os anos do calor vão vir, a tribulação vai vir, mas contudo, você não vai temer a tribulação. Contudo, você não vai temer. Por quê? Porque você está enxertado no Senhor. Sabe, no tempo da dificuldade, você vai continuar dando fruto. Sabe, no tempo da dificuldade, você vai continuar com as suas folhas verdes. Sabe, irmãos, os momentos da sua dificuldade, às vezes você pensa que é o momento que você está seco, que você não tem fruto. Mas os maiores momentos de dificuldade na sua vida é o tempo que você está tendo mais fruto. Por quê? Porque toda vez que você está dando fruto, alguém vai ter que tirar os frutos, sim ou não? Tem pessoas que vão tirar o fruto com delicadeza, vão tirar o fruto de uma forma certa. Mas tem vizinho que está na sua casa, irmão, quando vê o pé de laranja da sua casa dando fruto, o que ele vai fazer? Taca-lhe pau, Marco velho. Vai tacar pedra. Por quê? Porque a árvore que não dá fruto, ela não vai levar pedrada. Mas a árvore que está carregada de fruto em todo o tempo vai levar pedrada, irmão. Sabe?
e muito tempo de dificuldade da minha vida, você sabe o que eu falo para o Senhor? Ô Senhor, eu estou frutificando, é por isso que eu estou levando pedrada. Senhor, as minhas folhas estão permanecendo verdes, por isso que as pessoas estão tentando olhar para a sequidão. Mas eu estou enxertado no Senhor. Nada que vão falar, nada que estão fazendo vai me abalar, porque eu não estou conectado em circunstâncias nem em pessoas, eu estou conectado no Senhor. Sabe, o que fortalece você é você entender que você está nele, que você foi plantado nele. Irmãos, se você fosse uma árvore e você entendesse que o canteiro que você foi plantado é Jesus, qual que era o medo que você ia ter? O vento ia vir, você ia ficar com medo do vento derrubar você? O lenhador ia vir, você ia ficar com medo de o lenhador bater o machado em você? Não, por quê? Porque você está plantado em? Você está em Jesus, irmãos. Isso que eu quero dizer para você hoje. As tribulações podem vir na sua vida hoje, mas você está enxertado nele. As dificuldades podem estar diante de você, mas você está nele. Sabe? Você pode estar vivendo momentos difíceis, mas você está nele. Quem falou para você que ele saiu de você? Quem falou para você que você deixou de estar nele? Se você tem a confiança que está nele, que ele está em você, pode vir as tribulações adversas na sua vida, mas você vai entender que você vai permanecer nele. Sabe? Entenda, você não tem que lutar para permanecer no Senhor, você tem que confiar que está nele. Se você está nele, não vai ter dificuldade que vai tentar de fato tirar você do propósito de Deus para a sua vida. Sabe? O texto diz que o homem abençoado no tempo da seca ele não se perturba. Fala para o seu irmão assim, no tempo da seca não se perturbe. Sabe? Então significa que muitas vezes quem não vive debaixo do favor, quem não é abençoado, quando tiver dificuldade vai ter ataque de pânico, vai ter ataque de estresse, vai ter histeria na vida, vai ter medo. Sabe? Mas eu quero dizer para você, se você crê que você é abençoado, que você foi plantado como árvore nos ribeiros de água, no tempo de sequidão, o resultado para você vai ser uma grande colheita, meu irmão. No tempo da dificuldade, o resultado para você vai ser uma colheita. Sabe, no tempo muitas vezes da inflação alta, no tempo do desemprego, você vai entender que o Senhor está abrindo portas para você, o Senhor está dando oportunidades para você. Por quê? Porque você não é conduzido pelo mercado financeiro, você não é conduzido pelas circunstâncias, você é conduzido pelo Senhor. E se Ele decidiu te abençoar, meu irmão, o dólar pode estar 6,50, sabe, se Ele decidiu te abençoar, sabe, a inflação pode estar lá em cima, pode estar passando os 20%, os 50%, mas se Ele decidiu abençoar você, não é o mercado financeiro que vai alterar a bênção de Deus na sua vida. Eu quero dizer para você, você é alguém favorecido por Deus, sabe, no tempo da dificuldade, declare, eu tenho frutos, as minhas árvores, as minhas folhas vão permanecer verdes, sabe? Em tempos de dificuldade, os homens abençoados, as mulheres abençoados, eles continuam cheios de paz e de descanso, irmãos. Por quê? Porque eles creem sempre na promessa de Deus, creem sempre na palavra de Deus. Mesmo nas épocas de dificuldades, continue crendo. Sabe? Mesmo na época de dificuldade, continue crendo no lugar que você foi plantado. Mesmo na dificuldade, você continua plantado do lado dos córregos, dos ribeiros de águas, e as suas raízes estão enxertadas no Senhor. Lembre, você não vai deixar de dar fruto. Continue confiando no Senhor, coloque seu coração no Senhor. Mas pastor Marcelo, como um crente pode ficar debaixo de maldição? Então, essa é uma pergunta muito importante. Então, por que hoje o crente da nova aliança ele se coloca debaixo de maldição? Por quê? Porque existe aqueles ainda que insistem em depender de si mesmo, em vez de confiar no Senhor. Eles até creem que foram salvos pelo Senhor Jesus, mas depois tomam para si a responsabilidade pelo sucesso da família, pelo sucesso do ministério, pelo sucesso das finanças, pela sua carreira profissional. E o que acontece?
fica debaixo de justiça própria. Todo crente ele foi liberto da maldição da lei. Mas quando ele rejeita a graça de Deus e resolve depender das suas próprias obras para ser abençoado, ele volta a cair debaixo da maldição da lei. Sabe, isso não significa que a pessoa agora não tem mais certeza da salvação, perdeu a salvação. Mas significa que ela decidiu confiar em si mesma para ser abençoada. Então, Paulo diz que quando nós dependemos da nossa própria obediência para sermos abençoados, nós estamos de fato voltando de novo para o sistema da lei. Olha que Paulo diz lá em Gálatas no capítulo 5, 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Todo aquele que tenta se justificar na lei, ele decaiu da graça. Todo aquele que decidiu depender de si mesmo para ser abençoado, ele decaiu da graça. Decair da graça não significa, meu irmão, cair no pecado. Sabe, cair na lei significa confiar nas próprias forças, nas próprias obras de obediência para ser abençoado. Sabe, se você volta ao sistema da lei, então você vai ficar sujeito à maldição da lei. Decorrente ao quê? A quebra da lei. Sabe, eu preciso dizer algo para você, meu irmão, nessa noite. Fala para o seu irmão assim, não é Deus que te amaldiçoa. Então, se não é Deus que te amaldiçoa, quem que amaldiçoa? Quem? A própria lei. A própria lei te amaldiçoa. A própria lei nos condena. Sabe por quê? Porque isso acontece porque ninguém consegue cumprir o padrão perfeito da lei. Em Tiago, no capítulo 2, no verso 10, afirma que qualquer um que guardar a lei, mas tropeçar em apenas um mandamento, não são os 10 mandamentos, são os 613. Se você cumprir 612 e quebrar um, o que Tiago diz lá? Em Tiago 2,10, você se torna culpado de todos. Você se torna culpado de todos. Então Paulo diz aos Gálatas que ninguém será considerado justo por cumprir os mandamentos da lei. Nós somos justificados apenas pela fé. Você é justo pela fé. O presente foi dado para você de graça. É por isso que a palavra diz que o justo, ele vive pela fé. Mas tem muita gente que diz que o justo vive pela obediência. O justo vive por quê, irmãos? Pela obediência é consequência de fé. Diga comigo assim, obediência é consequência de fé. Na lei, a obediência era a raiz. Por que era a raiz? Porque se você obedecesse, você seria abençoado. Se você se desobedecesse, você seria amaldiçoado. Mas na nova aliança, o que a palavra diz? Que o justo vive pela fé. Então a obediência agora não é mais raiz, a obediência é fruto. Diga comigo assim, obediência é fruto. Por que a obediência é fruto? Porque a obediência é consequência de você crer na obra de Cristo Jesus na cruz. Por você crer na obediência de Cristo, agora você se tornou obediente. Então antes, você teria que obedecer para se tornar obediente. Mas agora por você crer na obediência de Cristo Jesus na cruz, você também se tornou obediente. Então toda vez que você crê na obediência dele, você se torna justo. E o justo vive pela fé. Irmão, fé é você crer naquilo que os seus olhos ainda não viram. Fé não é você de fato querer ou você tentar se esforçar para obter algo. Mas fé é você crer que Cristo já te deu. Fé é você de fato olhar com os olhos sobrenaturais e crer que o Senhor já colocou a bênção nas suas mãos. Então eu quero dizer para você, quando você confia na obra consumada de Jesus, a sua confiança vai estar no Senhor e não no seu próprio braço, sabe? Então o homem abençoado é o homem que confia na obra de Jesus, sabe? Gálatas 3, do verso 11 ao 12, diz que é evidentemente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Por quê? Porque a lei não procede de fé. Diga comigo assim, a lei não procede de fé. A lei procede do que, irmãos? De obediência. A lei procede de obediência.
A graça procede de fé. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, a palavra do Senhor diz que Ele nos redimiu de toda a maldição da lei. Então, a maioria das pessoas pensa que será amaldiçoada quando pecar. Mas a maldição, na verdade, não vem quando você peca. A maldição vem quando você decai da graça, quando você sai da graça e volta de novo para a lei. Então, Cristo, Ele resgatou você da maldição da lei. Diga comigo assim: Cristo me resgatou da maldição da lei. E o que Paulo diz em Gálatas? Fazendo Ele maldição em meu lugar. Ele resgatou você da maldição, mas Ele se tornou maldito no seu lugar. Por quê? Porque está escrito que todo aquele que for pregado no madeiro se tornou maldito, amaldiçoado, anatema. Então, para que a bênção de Abraão chegasse até você, para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios, Jesus, Ele teve que se entregar na cruz por você, irmãos. Então, se você descansa na obra consumada de Jesus, se você descansa naquilo que Ele fez, sabe, mesmo quando muitas das vezes você pecar, você não será condenado e amaldiçoado. Por quê? Porque em Cristo você já está perdoado, em Cristo você já está justificado. Eu quero dizer para você, o seu pecado não é mais problema para Deus. O problema é a insistência do homem em confiar no seu próprio esforço. O problema é a insistência do homem confiar em si. Por quê? Porque há 2000 anos atrás Jesus já morreu por todos os seus pecados. Jesus morreu pelo seu pecado que você cometeu ontem, que você vai cometer amanhã, foi por todos os seus pecados. Então, Deus Pai resolveu o problema do pecado na cruz. Por quê? Porque quando você nasceu de novo, você ganhou uma nova natureza. Diga assim: eu tenho uma nova natureza. Vou perguntar para você, quem é pecador aqui? Levanta a mão. Os irmãos estão espertos, hein? Você é pecador, irmão? Sim ou não? Quem que é pecador? Quem quer me responder? Quem que é pecador? Aquele que não nasceu de novo. Por que ele é considerado pecador? Porque a sua natureza é pecaminosa. Então, quando Cristo morreu na cruz, você confiou na obra de Jesus, você nasceu de novo, você deixou de ser pecador e se tornou o que, irmãos? Justo. Agora eu quero perguntar para você, quem que é justo aqui? Mas o justo ainda ele comete alguns pecados de vez em quando? Sim ou não? Mas porque ele comete o pecado, ele deixou de ser justo? Não, porque o pecado não tem mais a ver com a sua natureza, tem a ver com a sua carne. O homem no mundo, o ímpio, o pecado não tem a ver apenas com a sua carne, tem a ver com a sua natureza. Por isso que ele precisa nascer de novo. Então, do dia que você nasceu de novo, você deixou de ser pecador e se tornou justo. Romanos diz que assim como o pecado entrou no mundo, mais abundantemente o dom da justiça entrou na nossa vida. Como o pecado entrou no mundo, irmão? Por Adão. Você pecou para se tornar pecador? Sim ou não? Não. Por que você nasce pecador? Porque Adão pecou, todos pecaram e desconstituídos estão da glória de Deus. Todos foram destituídos. Então, isso se chama o princípio do representante, porque Adão pecou, agora nós nos tornamos pecadores. Mas agora, porque Cristo morreu na cruz por você, a palavra do Senhor diz que agora o dom da justiça reinou abundantemente nas nossas vidas. Sabe, é muito fácil o homem acreditar que por Adão ele se tornou pecador. Mas muitas vezes o homem tem a dificuldade de crer que pela obra de Jesus ele se tornou justo. Não é o mesmo princípio? Sim ou não? Então, você não fez nada para se tornar pecador, e agora a única coisa que você fez para ser justo é o quê? Crer. Mas por que muitas vezes é difícil crer nisso? Porque muitas vezes a gente acha que o pecado de Adão, que aquilo que o diabo fez através da vida de Adão é muito mais poderoso que aquilo que Jesus fez. Mas aquilo que Jesus fez é muito mais poderoso daquilo que Adão fez. Aquilo que Jesus fez é muito mais poderoso do que o inferno inteiro. Aquilo que Jesus fez é muito mais poderoso do que aquilo que Lúcifer fez. Eu quero dizer para você, você é justo por aquilo que Jesus fez na cruz há 2000 anos atrás para você. Você é abençoado porque a justiça de Deus está na sua vida. Irmãos, quero dizer algo para você nessa noite, para nós encerrarmos. Só o justo pode ser abençoado.
Se você não crê que for justo, você não pode ser abençoado. Deus só abençoa quem é justo. Diga comigo assim: Deus só abençoa quem é justo. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Se essa justiça depender daquilo que você faz, das suas obras, você seria abençoado? Sim ou não? Mas se essa justiça dependesse daquilo que Jesus fez, você seria abençoado? Por isso que a palavra do Senhor diz lá em Efésios, no capítulo 1, no verso 3, que o Senhor Jesus se assentou nos lugares celestiais e nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Sabe, você é abençoado porque você é justo. Por isso que a palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor vai nos seguir todos os dias da nossa vida. A bondade do Senhor vai nos seguir todos os dias. Então eu quero dizer para você, a bênção não tem nada a ver com aquilo que você fez, tem a ver com aquilo que você crê. Fala assim, a bênção não tem a ver com aquilo que eu faço. Tem a ver com aquilo que eu creio. Isso é para fixar na sua mente, irmão, para fixar no seu coração. A bênção não tem nada a ver com aquilo que eu faço. A bênção tem a ver com aquilo que eu creio. Se eu creio que Jesus já me abençoou, se eu creio que eu já sou justificado pelo sangue do Cordeiro, se eu creio que eu sou uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, se eu creio que as bênçãos estão me perseguindo todos os dias, não vai ter um dia da minha vida que eu não vou ser abençoado. Por quê? Porque Ele já me abençoou nas regiões celestes, e se Ele falou, está falado, não vai ser, já é. Eu já sou, você já é, mas você tem que crer, sabe? Quem pode ser abençoado? O justo. Eu quero dar uma boa notícia para você. Quando Deus olha para você, Ele olha para alguém que é justo. Aí, pastor, por quê, pastor? Eu não sei se você sabe, a palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quando Deus se relacionava no jardim do Éden com Adão e com Eva, a palavra do Senhor diz que Adão e Eva, eles eram constituídos com a roupa de glória. E porque eles tinham essa roupa de glória, eles poderiam se relacionar com Deus. Por quê? Porque quando Deus olhava para Adão e olhava para Eva, Deus olhava a glória dele mesmo expressa na vida deles. Mas no dia que pecou, qual foi a primeira atitude de Adão? Ele viu que ele estava... Por que ele viu que ele estava nu? Porque naquele momento ele foi destituído da sua roupa de glória. E a palavra do Senhor diz que ele foi lá, pegou folhas de figueira, teceu roupas para ele e se cobriu. Mas o Senhor disse para ele, não é assim. Deus desceu lá no Éden, matou um animal, muitos teólogos dizem que é um cordeiro, e falou assim, filho, tem que ter sangue para se relacionar comigo. Por isso que Cristo é o cordeiro que foi imolado, que foi entregue por nós desde a fundação do mundo. Cristo era aquela roupa naquele momento que estava sendo colocada em Adão. Sabe? Não tem nada a ver com você, tem a ver com a roupa que foi colocada em você. Quando Cristo morreu na cruz por você, Ele colocou roupas de justiça em você, roupas de glória em você. E hoje quando você chega diante do Pai, você está vestido com a roupa de Cristo. E quando o Pai olha para você, Ele vê a glória dEle em você. E por causa da glória dEle em você, da roupa de glória em você, hoje você pode ser abençoado. Hoje você pode falar, Pai, estou aqui. A minha pergunta para você, o que Deus pode negar para Cristo? A palavra do Senhor diz que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção. Mas Ele não só nos abençoou com toda sorte de bênção. A palavra do Senhor diz que Ele não poupou o Seu próprio Filho em nosso favor. E Paulo diz assim, mesmo Ele não poupando o Filho, será que graciosamente Ele não nos dará todas as coisas? Irmãos, você só vai entender o quanto você é abençoado o dia que você entender o valor de Jesus. O dia que você entender o quanto que Cristo vale na sua vida. A minha pergunta para você hoje, o quanto Cristo vale na sua vida? Pergunta para o seu irmão. O que Cristo é para você? Pergunta para ele. Pode se colocar de pé nessa noite.
O que Cristo vale para Deus, irmãos? O quê? Tudo. Quem crê que é tudo aqui? Irmãos, se Cristo vale tudo para Deus, então Deus já te deu tudo. Se Cristo é tudo para Deus, Deus já me deu graciosamente todas as coisas. Por isso que eu sei o que Ele tem para mim é infinitamente mais do que eu penso, é infinitamente mais do que eu creio, é infinitamente mais do que eu quero, é infinitamente mais do que os meus olhos podem ver, é infinitamente mais do que eu posso ver. Por quê? Porque Ele já me deu tudo, Ele já te deu tudo. Eu quero dizer para você, você é alguém abençoado. Você pode ser abençoado. Sabe, Davi disse que quem pode ser abençoado é o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das suas obras. Você pode ser abençoado, porque Deus não atribui justiça pelas suas obras. Deus atribui justiça na sua vida pela obra de Jesus na cruz. Eu posso ser abençoado porque Deus não me abençoa pelas minhas obras, mas foi pela obra de Jesus. Eu sou abençoado através daquilo que Jesus fez. Sabe, você é tão abençoado, irmão, porque você foi generosamente perdoado. A palavra do Senhor diz que Ele te ama tanto, que Ele olha você como justo, que nunca mais Ele vai atribuir pecado na sua vida. Por isso que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente das obras. Bem-aventurado cuja aquele que as suas iniquidades são perdoadas e cujos seus pecados são cobertos. Eu quero dizer para você, os seus pecados foram cobertos pelo sangue do Cordeiro na cruz há 2000 anos atrás. Por causa do sangue do Cordeiro, o Senhor jamais imputará pecado na sua vida. Sabe, a palavra de Deus não diz que o homem abençoado não peca, mas a Bíblia diz que quando ele peca, o pecado não vai ser imputado na sua vida. Por quê? Mesmo quando o homem peca, o pecado não é colocado na sua conta, o pecado é colocado na conta de Cristo. Porque não foi você que pagou pelos seus pecados, Jesus pagou pelos seus pecados há 2000 anos atrás. Todos os pecados já foram punidos na cruz do Calvário. Sabe, é por isso que eu quero chocar você nessa noite. Sabe, no dia que você estiver na dificuldade, às vezes no dia que você estiver sendo tentado, e se você cair, que você não vai cair, eu creio, você não tem que confessar o seu pecado, irmão. Você tem que confessar quem você é. Sabe, no dia, muitas vezes, eu já fiz isso na minha vida. Eu não confesso aquilo que eu fiz, eu confesso aquilo que eu sou. Quando você peca, o Senhor olha para você e diz, você continua sendo justa. Mas o diabo, ele vai usar o seu pecado, vai usar a lei para acusar você. Sabe, eu quero dizer para você, você recebeu o dom da justiça. Você foi colocado na posição de justo diante de Deus. Se você é justo, você pode ser abençoado. Fala para o seu irmão assim, você está saindo daqui para a semana mais abençoada da sua vida. Assim, aonde você chegar, a bênção vai chegar. Fala assim, irmão, hoje a bênção já está aqui. Assim, hoje eu estou tão abençoado, porque uma pessoa tão linda, diga assim para ele, tão abençoada,